Olá, turma! Eu sou a professora Laísla Adriano e a gente vai iniciar a disciplina de Administração de Enfermagem. Vou estar pedindo para vocês estarem acompanhando pela apostila ou se vocês já baixaram no celular nessa disciplina, acompanhem vendo a videoaula. Então vamos lá. Serviços de atenção à saúde. A gente tem três divisões, né? Então a gente tem o serviço primário, que são as atenções de unidade básica de saúde, estratégia de saúde da família, pronto-socorro. Secundário já é o hospital geral, ambulatórios, né? Ou atendimentos especializados. Terciários são aí hospitais especializados e também hospitais universitários. Vamos contar a função do hospital, né? Prevenir doença, e essa função se caracteriza pelas ações relativas à assistência ao pré-natal, atenção à saúde da criança e do adolescente, ao do idoso, a do homem também, né? Adulto e idoso, vamos dizer assim. A prevenção da invalidez física, mental, a educação sanitária, a higiene, a higiene do trabalho, né? E a prevenção de enfermidades crônicas, hipertensão, diabetes. Então aí a continuidade desse tratamento ou até mesmo a prevenção de agravamento dessas patologias. Restaurar a saúde é uma função mais exercida pelo hospital através dos serviços de diagnóstico, tratamento das doenças ou agravo à saúde, né? A readaptação física, mental e social do indivíduo. Exercer funções educativas e de pesquisas, né, como a gente falou ali do programa de serviço terciário, onde tem hospitais especializados e universitários, né, através da educação sanitária e práticas de saúde pública, visando, né, sempre o paciente, a família e a comunidade. Organização do hospital, né, em geral o hospital é subdividido em departamentos, né, dispondo de cada um recursos de materiais, né? A gente tem, dependendo do hospital, a parte, né, administrativa, a coordenação de enfermagem, a clínica médica, a emergência, depende, né, da estrutura do hospital e para que ele oferece o tipo de serviço. Geral, a gente tem destinado a prestar assistência médica em diversas especialidades, Souza Aguiar. Então, digamos um exemplo aqui do nosso município. Né, a gente tem o Hospital Jardim Esperança, São José Operário, então eles prestam um serviço geral, né, atendimento de paciente com hipertensão, com diabetes, infarto agudo no miocárdio, edema agudo de pulmão, então é um hospital geral onde admite diversos tipos de pacientes com diversos tipos de patologias. E a gente tem um especializado, que é destinado a prestar assistência, né, a doentes de uma especialidade. Aqui eu coloquei Promátria, que é uma maternidade, mas como um exemplo aqui nosso do município, a gente tem um hospital da criança, tem um hospital da mulher, né, que agora é uma estrutura só, mas são esses tipos de estrutura, geral e especializado. Capacidade de leitos, depende muito, tá bom? Pequeno porte a gente tem até 49 leitos, médio porte 50 a 199, grande porte até 499 leitos e hospital extra ou porte especial acima dos 500 leitos. Permanência da clientela, né? A gente tem a curta permanência de até 30 dias de internação, de longa até 60 dias, né? Hospital dia já é um tipo de unidade de mobilidade e assistência no qual o doente utiliza com regularidade o serviço e o leito hospital apenas durante o período diurno, tá? Então é uma assistência ali diurna, onde o paciente ele pode ir diariamente, não há internação, e lá ele tem a atenção, né, e o serviço de tratamento especializado. Assistência hospitalar domiciliar é a prestação da assistência sobre responsabilidade hospitalar do paciente, né? Ok? Equipe de enfermagem, vamos ali ao nosso foco principal. A gente receber do colega os pacientes no setor, ou seja, a famosa passagem de plantão. Fazer a leitura do livro de relatório geral, né? A gente vai pegar o prontuário do paciente, ver o que aconteceu no dia anterior, né, se teve alguma intercorrência, apesar que isso deve ser passado no plantão, né? O técnico que estiver passando o plantão para você, digamos assim, né, tá recebendo o plantão, ele tem que passar todas as intercorrências, mas a gente sempre reprisa, a gente reforça essa leitura. Fazer a folha de prescrição, anotações claras e legíveis de todos os cuidados prestados, isso vocês vão ver mais à frente, que a gente vai aprender o aprazamento, a gente vai falar como que formula uma anotação de enfermagem. Cumprir as rotinas estabelecidas, tanto
em questão a assistência ao paciente, como em questão a nossa, né? O horário de descanso, alimentação, enfim, né? A gente tem que cumprir algumas regras. Solicitar a presença do enfermeiro sempre que houver dúvidas. Então vamos lá, teve uma intercorrência, o paciente apresentou uma alergia, eu vou primeiro acionar o enfermeiro e o enfermeiro vai acionar a equipe médica. Então há uma hierarquia, digamos que assim, se for um caso eminente à vida, claro que se o médico estiver ali, você vai falar imediatamente com ele para a gente estar iniciando a assistência. Mas se for uma situação em que você observou, em que há um início de uma alergia, o início de uma ação adversa de uma medicação, você vai acionar o enfermeiro ali do seu setor. Preparar o paciente para autotransferências, então há uma preparação na alta, a gente recolhe os materiais, os pertences de uso individual, a gente faz a anotação, que isso vocês vão saber mais à frente também. Executar todos os cuidados prescritos e necessários ao paciente, né? Conservar todo o material da unidade, comunicar ao enfermeiro a falta de qualquer material ou medicamento, gente, vocês vão aprender o que é rodelar. Porém, para a gente rodelar uma medicação, ou seja, a gente vai sinalizar que a gente não fez essa medicação, a gente precisa passar isso para o enfermeiro, até para ele falar com o médico para repor uma medicação, que às vezes não tem, digamos assim, uma penicilina, mas aí o médico prescreve uma oxacilina, que a gente consegue repor, né, esse antibiótico e dar continuidade ao tratamento do paciente. Participar de cursos, trabalhos e pesquisas realizados no hospital, então há sempre uma capacitação nas unidades onde futuramente vocês vão trabalhar. Em serviço noturno, obedecer a escala de descanso, né? Enquanto um colega está descansando, você está na assistência e vice-versa. Participar da reunião da chefia sempre que for convocado. Vamos aqui aos procedimentos administrativos. Na admissão, diz a respeito à entrada do paciente no hospital, né? Então, a gente vai assumir o paciente, verificar os sinais vitais, né? Ali todo o exame físico que vocês vão aprender futuramente. Então, a gente vai também pela parte burocrática, né? Submeter a tratamento clínico, cirúrgico ou realização de procedimentos especiais. É o que a gente vai relatar ali na nossa evolução. O paciente procura o hospital por sua própria vontade ou da família e a internação ocorre por indicação médica ou por processo legal instaurado em casos de doenças mentais ou infecciosas, né? Então, a gente precisa de um parecer médico hospitalizando aquele paciente. A enfermagem tem um papel importante para auxiliar o paciente e os familiares durante a hospitalização, pois é o que assiste nas 24 horas. Então, gente, a gente está ali beira-leito. A gente sabe nas 24 horas como o paciente evoluiu, bem ou mal. Então, essa parte de orientação é da enfermagem. Ao recepcionar o paciente na unidade de internação, a enfermagem deve, vamos lá, ser gentil e tratá-lo com cortesia, cordialidade, compreensão e segurança. A gente vê muito, né, que há muitas críticas em relação eu fui atendido na UPA e o técnico enfermeiro estava lá com a cara feia. Gente, a pessoa já está doente, já está precisando de um cuidado especializado, ainda ser atendido, né, com uma arrogância, agressividade. Então, a gente precisa trabalhar essa humanidade na nossa área, né, de trabalho, de enfermagem. Isso na vida a gente precisa acolher, seja um amigo, um familiar, um conhecido, a gente precisa ter humanidade. Transmitir confiança em relação ao hospital, à equipe e ao tratamento, lembrando que a gente não pode chegar para o paciente e falar o diagnóstico sem estar fechado, sem estar solucionado pelo médico. Então, a gente não pode dar dados que seja de orientação médica para o familiar, tá bom? Solicitar aos familiares que tragam objetos de uso pessoais, de higiene pessoal, então sabonetes, enxaguante bucal, tudo que ele usa de rotina. As roupas devem ser roupas de uso fácil e retirado fácil, então não vai trazer calça jeans, sutiã, roupa que tenha muito botões ou que não tenha abertura. Então a gente orienta umas roupas baby doll, né, já que digamos que um hospital não possa dar aquele roupão, aquele avental, a gente precisa orientar o familiar a trazer essas roupas mais fáceis. Roupas e valores, se necessário, caso o paciente esteja desacompanhado. Então a gente vai separar uma aliança, um cordão, vai relatar no livro que você deixou separado, e quando o familiar chegar, você vai descrever que foi entregue, vai escrever que foi entregue a uma aliança, digamos assim, entrega a aliança do paciente tal para o familiar tal,
e embaixo vai pedir o familiar assinar, porque é um respaldo seu que você entregou aquele material de valor pessoal, independente de ser ouro ou não, tá, gente? Brinco, pulseira, a gente precisa devolver ao familiar e ele está ciente assinando para depois dizer assim, ele foi admitido aqui com uma aliança e não está mais. Aí você vai dizer, não, tal dia fulana de tal assinou que levou a aliança. Então é um respaldo seu para você não arcar com aquele custo, porque se não tem nada relatado e foi no seu plantão, infelizmente isso vai acabar caindo para sua conta. Orientar a necessidade de houver isolamento, né? Hoje em dia, com essa pandemia, o paciente ele deve estar em isolamento de gotículas, né? Então, o paciente ele tem que estar em isolamento, a gente precisa orientar o familiar o motivo pelo qual ele está em isolamento, o motivo pelo qual ele não pode receber visita. Controlar sinais, peso e altura é a nossa rotina. Iniciar procedimento terapêutico de acordo com a prescrição médica e rotina estabelecida pela unidade. Comunicar o serviço de nutrição e dietética. Fazer anotação de enfermagem, né, na papeleta, que é o prontuário, motivo de internação, diagnóstico. Essa parte aqui a gente vai ver em evolução de enfermagem. A alta é assinada pelo médico e permite que o paciente deixe o hospital, sendo em geral efetuado pelos seguintes motivos. Quando o paciente estiver curado, óbvio, né, melhora ou inalterado no quadro, a pedido do paciente e o responsável, isso quando o paciente pede para ir embora, eu não quero mais ficar internado e não há uma alta médica, ele precisa assinar que ele está saindo à revelia sem autorização médica, sem a equipe médica e de enfermagem estar ciente disso, porque se ocorrer algum dano, quem responde por isso é o paciente. Ele lúcido e orientado, a gente não pode obrigá-lo a ficar no hospital. A gente não pode amarrar o paciente se ele tem condições mentais de estar respondendo por ele mesmo. Então, ele assina um termo, estando ciente que está indo embora sem autorização médica. Na ocorrência, na indisciplina grave, né, a gente coloca também, após a saída do paciente, a enfermagem anota na papeleta, que é o prontuário, a hora, as condições gerais em que ele foi embora, os sinais vitais, tá? As orientações prestadas e como e com quem ele saiu. Então, a gente vai colocar, aprender a fazer evolução, a gente vai estar colocando na alta, né, na anotação e na evolução de alta, como ele foi embora, né, se ele está hemodinamicamente estável, as orientações prestadas, ou seja, o médico orientou a buscar um ambulatório, um cardiologista, ou uma ultrassonografia, perdão. E como e com quem ele saiu. Se foi deambulando, se foi de cadeira, se foi de maca, se ele foi na companhia da esposa, do filho, da mãe, a gente precisa estar orientando, né? E isso, após a saída do paciente, a gente deve providenciar a limpeza terminal e colocar a unidade do paciente em ordem. A transferência, né? Então, a gente tem uma evolução, uma anotação de alta, né? Que a gente entrega os pertences do paciente, vamos revisar, que a gente faz a anotação de como ele foi embora, os sinais vitais, se foi deambulando, com quem ele foi, né? Se existir alguns receituários deixados pelo médico, a gente entrega e orienta e descreve na evolução o que foi entregue. Já na transferência, é a remoção do paciente de uma clínica para outra. Vamos dar um exemplo. Paciente com infarto agudo no miocárdio, ele foi admitido na UPA e ele vai ser transferido para o Hospital Santa Isabel para fazer um procedimento de cateterismo, já que ele está infartado. Então, a gente vai fazer, na transferência desse paciente, uma anotação de enfermagem diferenciada. A gente vai colocar para onde ele está indo, né? A enfermagem prepara o paciente na transferência, dando as orientações, separa os pertences, se o hospital fazer a admissão desses materiais. Deve-se levar em consideração que o paciente terá que se adaptar ao novo ambiente. E, gente, é uma realidade muito grande. Muitos pacientes não querem ser transferidos. Às vezes, eles se acham mais confortáveis na unidade, mas há necessidade dessa transferência. Vamos dar um exemplo. Na UPA, na Unidade de Pronto Atendimento de Cabo Frio, é uma unidade em que o paciente deve ficar de 12 a 24 horas internado, porque a gente estabiliza o paciente e, após isso, a gente transfere ele para um hospital, seja de clínica, cirúrgica, psiquiátrico, a gente coloca ele no hospital de foco, né, onde vai ser feito o tratamento, o acompanhamento clínico, já que a UPA é só para a gente estabilizar o paciente. E muitos não querem sair de lá, muitos preferem ficar lá,
do que ir para o Jardim Esperança do São José Operário. Então, a gente precisa orientar o paciente quanto a isso. Olha, aqui é uma unidade de pronto atendimento, a gente estabiliza o senhor no máximo 48 horas e após isso a gente vai transferir o senhor, né? Até antes, se a gente consegue transferir dessas 24 horas, a gente transfere. O paciente terá que se adaptar ao novo ambiente, a gente já falou isso. A enfermagem encaminha o paciente em maca ou cadeira de rodas, levando junto os pertences e prontuários. Antes deve-se fazer anotações de enfermagem registrando-se, vamos lá, hora, as condições gerais, mesma situação da alta, e informações relativas ao número de leito, quarto ou transferência ou enfermaria clínica para onde foi transferido. Então a gente coloca as informações necessárias na transferência, entrega os exames laboratoriais, a partir do prontuário ele vai o original e a equipe de regulação ela manda xerox, porque vai ficar xerox lá e a gente vai voltar com o original. Essa transferência é feita em ambulância, vai um maqueiro, vai um técnico da remoção, vai um enfermeiro ou médico, dependendo da condição clínica do paciente. Quanto ao óbito, a gente falou sobre a anotação, né, a admissão do paciente, sobre a alta, a transferência e o óbito. O paciente em estágio final deve receber todos os cuidados necessários de modo a lhe proporcionar segurança. Então, após a constatação do óbito, proceder o preparo do corpo e serão seguidos os mesmos passos da técnica da alta, tá, gente? Então, o preparo do corpo, a constatação do óbito, é feito um eletrocardiograma e nele vai estar o horário em que o médico, muitos seguem a situação do eletro, mas outros médicos dão a hora do óbito alguns minutos antes. Por quê? Vamos dar uma situação, o paciente teve uma parada cardiorrespiratória, a gente fez protocolo de RCP, de reanimação cardiopulmonar, porém sem sucesso. E nesse protocolo a gente faz administração de adrenalina. E se a gente viu que ele não teve resposta, não teve pulso, né? Então o médico vai falar assim, a hora do óbito, 18h30. Porém, quando a gente vai rodar o eletro, ainda aparece algum ritmo. E isso é devido à adrenalina, né? Então ela continua dando impulsos na parte cardiovascular em que o eletro consta essa atividade. Então a gente espera um pouquinho, uns 20, 30 minutos e roda novamente o eletrocardiograma, que lá vai aparecer a sistolia, que é aquela linha que a gente vê muito em filme, em série. A gente vê ali quando o paciente morre, né, evolui para o óbito, aquela linha reta que é a sistolia. E nela a gente vai colocar a hora do óbito, se foi entregue alguma coisa ao familiar que ele estava de uso pessoal, se teve alguma lesão, você vai deixar tudo relatado, vai trocar o corpo, né, o preparo do corpo. Isso vocês vão aprender em outra disciplina, mas é mais voltada à evolução de enfermagem que a gente vai colocar de passo a passo nessa evolução. Lembrando que, gente, antes da evolução do óbito, né, se a gente caminhou o paciente para o morgue, enfim, a gente precisa relatar o que aconteceu antes, a hora que aconteceu a parada cardiorrespiratória, o que foi feito naquele paciente administrado, quantos minutos a gente ficou, né, com o paciente ali na massagem, na administração de medicamentos, e no fim a gente vai colocar essa evolução, essa anotação do óbito com hora, data, enfim. Prontuário, né? A gente falou muito sobre evoluções, anotações, agora a gente vai falar sobre o prontuário. O prontuário do paciente é um conjunto de documentos e informações. No prontuário contém evolução médica, evolução e anotação de enfermagem, tanto técnica como enfermeiro, documentação do paciente, ficha social, BAN, né, que é o boletim de atendimento médico, anotações na capa com data de nascimento, nome do paciente, se ele tem alguma alergia, isso na capa do prontuário, tá bom? Essas partes de informações médicas relativas à história da doença atual nada mais do que evolução médica e também tem que conter essas informações na nossa evolução de enfermagem. Precisão médica de enfermagem, como eu falei, evolução, exames complementares de diagnóstico, então fica anexado ultrassonografia, tomografia, exames laboratoriais de rotina, de emergência, a gente anexa tudo naquele prontuário. Porque toda vez que a gente for querer saber do paciente ou uma nova troca de plantão, você vai pegar aquele prontuário e vai ver tudo o que contém desde o dia da internação até o dia atual. Observação: após a alta ou óbito do paciente, o prontuário ficará
arquivado no setor de serviço de arquivo médico e estatística. Então, é entregado todo o prontuário do paciente na parte administrativa, tá bom, gente? No óbito. Na transferência, lembrando que na transferência, essa documentação, esses exames laboratoriais ficam lá no hospital onde ele foi direcionado. Já na alta, o paciente ele tem o direito de levar os exames realizados. Então, ele leva exame de sangue, ultrassonografia, tomografia, isso ele pode levar com ele. Já a parte de evolução, de conduta que foi feita no tempo da internação, ele não pode ter esse acesso. Ele pode futuramente pedir, ele vai chegar nesse setor de serviço, vai solicitar todo o prontuário e lá vai ser feito a liberação ou não desse arquivo. Aí a gente vai entrar de fato no modelo de prescrição médica e relatório de enfermagem. Eu vou parar um pouquinho aqui, para vocês absorverem o slide anterior, o assunto anterior, e vou fazer um vídeo só pra gente falar de administração de enfermagem, de aprazamento, que é um pouquinho complicado, mas depois que você pega o jeito, você acaba, já vendo a medicação, já sabendo a tabelinha que a gente vai falar, e no mais, a continuação do tratamento, tá bom? Obrigada, até o próximo vídeo.